Gente, vamos para Brasília conversar com a Larissa Arantes, ela que está sempre muito bem informada. A Larissa vai falar conosco do assunto que todos estão aguardando, pelo menos por enquanto, né? A respeito do pronunciamento do presidente Lula, que deve ocorrer, que vai ocorrer hoje às 8:30 da noite. E aí muita gente querendo entender o que o presidente pode dizer nesse que é visto como um pronunciamento de Natal. Mas, Larissa Arantes, eu tenho cá para mim que o seu Sidônio Palmeira, que é aquele publicitário da campanha do Lula, preparou alguma coisinha assim para falar de economia, né? Para tentar dar uma amenizada, assim, chute deste apresentador que vos fala. Tudo bem com você, Larissa? Seja bem-vinda, boa noite. Ei, Flávio, muito boa noite para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Olha aí, a gente já seguindo os palpites que realmente devem acontecer e a gente vai poder conferir logo mais às 8:30, né, Flávio? Esse pronunciamento do presidente Lula já confirmado, né? E aí 2 pontos chamam a atenção, Flávio. O primeiro é o fato de o presidente, né, a equipe de comunicação do presidente ter decidido antecipar esse pronunciamento. A gente lembra, por exemplo, no ano passado, foi de fato no dia 24 e agora esse ano acontecendo hoje, portanto, uma antecipação estratégica. E se a gente parar para pensar, né, na nossa vida mesmo, Flávio, amanhã é véspera de Natal, mas muitas famílias comemoram, celebram nessa virada do 24 para o 25. Então, dia 24 às 8:30 da noite, muitas pessoas já estão ali com as suas famílias, já estão ali comendo uma coisinha ou outra, tomando aquela cervejinha, não vão ficar ligados na televisão para um pronunciamento oficial. Muita gente acaba ali se distraindo em relação a isso. Então, portanto, se a gente pega só esse indício corriqueiro, digamos assim, já é uma antecipação estratégica. E outro ponto que também chama a atenção, e aí eu estava até recuperando, Flávio, o pronunciamento do ano passado para fazer essa comparação, é o tempo de duração. O pronunciamento do ano passado teve quase 6 minutos. Esse de hoje vai ter aí a metade do tempo. São 3 minutos e 20 segundos, um pouquinho aí mais da metade, 3 minutos e 20 segundos. E aí você citava tanto o Sidônio, né, que comandou a campanha do presidente Lula e é apontado como aquele que vai substituir Paulo Pimenta à frente da Secretaria de Comunicação do governo, um dos nomes que estão aí em destaque diante da possibilidade de trocas de ministros, né? Essas possibilidades que já ganharam força, tendo em vista aí a mudança de 24 para 25. Então, a gente aguarda aí alguma sinalização mais concreta a partir do mês que vem, mas ao que tudo indica, ele assume, portanto, as estratégias de comunicação do governo e esses indícios, aliás, né? Esses fatos, tanto a antecipação para hoje quanto a redução do tempo, já mostram aí que ele segue, digamos, conectado com pequenas coisas que podem fazer bastante diferença. E aí, quando eu falo do tempo dessa redução, é engraçado que enquanto eu estava assistindo novamente o pronunciamento do ano passado, eu falei, gente, mas está tão longo e assuntos tão diversos, assim. No pronunciamento de 23, o presidente Lula, ele cita os programas sociais, ele cita que foi o ano da reconstrução, ele cita os atos de 8 de janeiro, um período bastante significativo ali durante o pronunciamento é dedicado à transmissão ali das imagens, das tristes imagens de depredação dos prédios dos 3 poderes, dizendo que a sociedade se uniu contra a tentativa de derrubada da democracia. Enfim, ele vai citando diversos assuntos e a sensação que dá no final, Flávio, é que a gente não sabe exatamente qual era o foco ali, né? Começou com uma reconstrução, de repente foi parar na defesa
da democracia, passou pelos programas sociais, chegou a falar do PIB, da inflação, do salário mínimo, mas assim, digamos, se a gente pega o palavreado popular, Flávio, atirando para todos os lados, ao que tudo indica, em 2024, esse pronunciamento que vai acontecer daqui a pouco, haverá um foco maior. E se a gente pegar os últimos passos, as últimas declarações do presidente Lula, a economia deve ter um destaque, sim. A gente lembra daquele vídeo que a gente comentava na semana passada, né, Flávio? De Lula com o novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e os ministros da área econômica, destacando a importância de um Banco Central autônomo, destacando a importância de controle da inflação, entre outros pontos, naquela tentativa de fazer as pazes com o mercado. E, ao que tudo indica, é necessário caminhar nesse sentido. É essa a mensagem que o governo quer deixar, é essa a mensagem que o presidente Lula quer deixar no fim de 2024, depois de semanas e alguns meses, né, Flávio, tão turbulentos nessa relação governo federal e mercado e indicadores econômicos e declarações dadas pelo ministro da Fazenda e as reações no Congresso. Parece que esse pronunciamento, não sei se você tem a mesma sensação, vem para pacificar essa relação aí, governo federal e mercado, Flávio? Eu também acho, Larissa, que vem para pacificar e mais, eu acho que o governo faz esse pronunciamento um pouco com a faca no pescoço, né? Porque nós temos números econômicos terríveis para o governo e o governo tenta ganhar espaço na mídia com os resultados positivos que eles existem, né? Estão aí também para serem colocados em xeque, para compor essa narrativa. E é um momento de fato, o presidente tentar trazer para si esse clima de paz, né? Porque, como você disse, no ano passado, foi um discurso, assim, completamente confuso, cheio de menções a coisas que ficaram soltas durante a declaração, e agora o presidente tenta, de fato, tirar um pouco essa corda do pescoço, esse momento ruim que o governo vive em termos de imagem, para tentar chamar o brasileiro para dizer o seguinte: não, olha, vamos fazer o seguinte, a gente já teve aquelas divergências todas, agora a gente vai começar a se alinhar, nós queremos que o dólar volte a um patamar normal, estou indicando um liberal lá para comandar o Banco Central, que é o Gabriel Galípolo, ele é muito alinhado ao que está fazendo hoje o atual presidente, etc e tal, para ver se dá uma acalmada. Então é um discurso para chamar para pacificação e também tirar um pouco da própria pressão, né? Pelo menos é o que a gente entende olhando do lado de cá, né, Larissa? Exato, Flávio. E é importante esses pontos que você levantou, porque, né? A gente viu o governo fazendo um esforço muito grande para que a pauta econômica defendida pela equipe econômica passasse no Congresso, né? Então a gente viu, a gente pode aí citar como uma grande vitória a aprovação da regulamentação da reforma tributária. Tivemos, por exemplo, outros pontos muito necessários, como o próprio pacote de corte de gastos, desidratado em vários pontos, mas que passou, né? Foi adiante, foi aprovado. Então, assim, o governo, ao longo desse ano, fez movimentações necessárias, muitas vezes aí não soube, de repente, dialogar diretamente e corretamente com o Congresso Nacional. E quando eu digo corretamente, do ponto de vista dos parlamentares, né, usando ali das negociações que são necessárias, mas muitas movimentações necessárias, interessantes e que custaram muito ao governo. Afinal de contas, a gente tem visto, né, cifras extraordinárias em relação ao pagamento de emendas parlamentares, mas ao mesmo tempo que, como fica nessa montanha russa em relação à avaliação do mercado, em relação ao valor do dólar, né, que é como a gente vai medindo como o mercado está recebendo essas medidas econômicas, que fica parecendo que, de repente, o governo não fez o trabalho dele, o governo tanto falou em, controle da inflação, em valorização do salário mínimo, em passar a reforma tributária, modernizar o sistema tributário brasileiro como sendo aí uma das prioridades, e fica aquela sensação que não fez tanta coisa, mas aí vem esse pronunciamento, né? Essa é a chance, inclusive, de forma bem resumida, objetiva e clara, de o governo, de o presidente Lula apresentar isso de forma muito objetiva para a população, né? E aí, enquanto você falava, Flávio, eu pensei também nessa questão do tempo, né? Como que é importante a gente ter alguém de fato com essa visão
mais estratégica para elaborar isso. Por quê? A gente está na era das redes sociais, né? Ninguém fica muito tempo vendo a mesma coisa. Então, assim, quando você reduz... Né? Oi? O pronunciamento vai ser um Reels do Instagram. Exato, exatamente isso que eu ia citar, assim. Então, quando você cai de 6 minutos para metade disso, já é uma visão extremamente estratégica sobre como é a realidade das pessoas, né? Ou seja, ninguém vai ficar na frente da televisão. Ninguém não, né? Tô forçando aqui, mas não se fica tanto mais na frente da televisão o tempo todo como se ficava há um tempo. Então, a pessoa que tá ali com o celular, ela pode abrir e assistir o pronunciamento. Não assistir ele todo, assistir uma parte. Então, acredito que também essa aposta pode parecer um detalhe, mas é um detalhe importante, né, Flávia? Então, vários pontos sendo conectados, a chance do governo conectar esses pontos, mostrar o que fez, de repente, né, mostrar o que ainda pode ser feito, porque de fato os juros estão muito, muito altos e ao mesmo tempo que eles colaboram para esse controle da inflação, dificultam outros pontos muito importantes para o brasileiro, tipo um financiamento de apartamento, de uma casa própria, né? Mas mostrando que tá no caminho, né? E aí aguardar mais uma vez, né? A reação do mercado, da população e como que isso vai ser recebido, inclusive pelo Congresso Nacional, tá? De recesso, mas eles se manifestam ali pelas redes sociais. Vamos ver como que vai ser a recepção desse pronunciamento de hoje, Flávio. É isso, Larissa, vamos acompanhar então o pronunciamento daqui a pouco, né, às 8:30 da noite. Inclusive você que está ligado na FM O Tempo vai acompanhar esse pronunciamento na íntegra, ele é de reprodução obrigatória, então estaremos aqui colocando este anúncio no ar. Larissa, muito obrigado pela participação. Para você, um Feliz Natal, coisas boas para você, para toda a equipe aí de Brasília. Amanhã nós estaremos em outro horário, estaremos de plantão, estaremos por aqui, mas em outro horário. E no dia 25 te aguardo por aqui e até lá um Feliz Natal para você e para toda a sua família. Lari. Flávio querido, Feliz Natal para você, para toda a sua família também, para todo mundo da produção da rádio. A gente lembra, né? Para colocar um jornal no ar são necessárias várias pessoas. Então, muito obrigada. Feliz Natal para todo mundo. E dia 25 a gente volta aqui, quem sabe com uma marmitinha, com um chester, uma farofinha, né? Não? Eu adoro aquela marmitinha da ceia de Natal. Ai, é melhor que a própria ceia, gente. É melhor que a própria ceia. O almoço do outro dia é uma delícia. Larissa Arantes, obrigado, viu? Uma ótima noite pra você. Obrigada, querido. Tchau, tchau.